Bom, turma, então na última aula a gente comentou sobre a história da psiquiatria, vindo desde de 2 séculos atrás, e aí hoje a gente vai dar continuidade, como eu havia comentado, e a gente vai falar do que foi a reforma psiquiátrica, principalmente aqui no Brasil. A gente vai ver que tem alguns marcos históricos que precisam ser comentados, que não foi no Brasil, né? Foi a maior parte na Itália, que a gente vai ver nos próximos slides. E aí a gente vai ver como que chegou ao que é hoje. E aí eu queria mostrar um pouco da realidade, falando de números para vocês, que essa realidade ainda não é o ideal na questão Brasil. Aí, o mundo afora, a gente tem outras questões envolvidas, mas vamos focar no que a gente vive hoje. Então, gostaria que vocês fossem comentando junto e qualquer dúvida a gente vai esclarecendo. Então, um dos principais marcos da reforma psiquiátrica foi o de Franco Basaglia, que ele foi um psiquiatra que reformulou o modelo de tratamento. Por que ele reformulou e ele foi uma referência mundial? Ele, durante os anos 60, ele dirigiu um hospital psiquiátrico na Itália, onde ele testemunhou uma série de abusos e negligências no tratamento desses enfermos, desses doentes mentais. E por esse motivo, ele, junto com outros psiquiatras, promoveu mudanças, tanto práticas e teóricas, no tratamento dos pacientes, conhecidas então como a psiquiatria democrática, ou um movimento de negação à psiquiatria, dando origem assim à luta antimanicomial. Ou seja, ele foi o psiquiatra que deu início dessa reformulação, aonde não se queriam mais os manicômios, e sim outros meios de tratamento. Então, ele viu que a psiquiatria não era suficiente para tratar o paciente e que esse isolamento, lembra que a gente comentou? Que os pacientes eram maltratados, que viviam praticamente em cárcere privado, que não eram só doentes mentais, e sim aqueles que não agiam de acordo com o que o meio ou a sociedade esperava deles, eles eram trancafiados. Isso fazia com que se agravasse a condição de saúde mental desses pacientes. Então, ele viu que era necessário mudar essa estrutura, e aí devia ser substituído esse tratamento. Pelo quê? Por tratamentos terapêuticos, através de centros comunitários, centros de convivência e tratamento ambulatorial. Então, na década de 60, ele começou a falar que deveria ser substituído esse tratamento que a gente pode dizer que era em cárcere privado para um tratamento ambulatorial, ou seja, pacientes deveriam ficar em casa e ser tratados com centros de convivência, onde eles iam fazer atividades e à noite voltavam para casa, ou somente no momento do surto eles iam ao tratamento ambulatorial. Então, no ano de 1973, após essa primeira reformulação, o Basaglia dirigiu o Hospital Psiquiátrico de Trieste, que foi a principal referência mundial para a reformulação da assistência à saúde mental. Então, ele é referência até hoje para a OMS, porque foi dele que se tirou a base para o que se tem hoje. Então, foi o primeiro marco importante para a reforma psiquiátrica. E em 78 foi aprovada a Lei 180, ou a Lei da Reforma Psiquiátrica Italiana, que aí foi o meio de influenciar esse tratamento e o fim dessa luta dos manicômios ao redor do mundo. Então, esse é o principal marco da história da reforma psiquiátrica através de Basaglia, porque ele viu que lá nos anos 70, que esse tratamento fechado, aonde o paciente não era visto como ser humano e sim como um objeto, viu-se que não daria certo, que os pacientes só tinham uma piora e não saíam do quadro. Então, devido a essa aprovação da lei, ela serviu de referência para um tratamento mundial. Então,
essa referência serviu para o Brasil, que é o que a gente ainda encontra hoje, mas numa forma de adequação. Ela é usada desde 78 e a gente vem aprimorando ela conforme as necessidades e os novos conhecimentos.